A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, meu querido irmão obreiro, superintendente da Escola Bíblica, irmã líder do Círculo de Oração. Que alegria podemos fazer essa reflexão dessa aula de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. E o nosso texto áureo está em Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E a nossa verdade prática diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, porque o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade, no ambiente em que ele vive. Glória a Deus. Bom, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, e depois no capítulo 20, versículos 1 a 4. Mas vamos rapidamente fazermos uma reflexão sobre o nosso texto áureo aqui de Atos capítulo 15, esses dois versículos, versículos 40 e versículo 41. Bom, então, fala em Atos capítulo 15, o que a gente lembra? Concílio de Jerusalém, não é? Fala em Atos 15, se lembra da primeira convenção geral da igreja, que foi em Jerusalém. Bom, mas os versículos, especificamente 40 e 41, onde está o nosso texto áureo, nós precisamos entender que o capítulo 16, de 1 a 8, faz parte desse registro que, na verdade, está falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois do concílio de Jerusalém, ele já tem as cartas, as decisões tomadas pelo concílio, isso é muito importante, porque o grande questionamento do concílio é se os gentios podem servir a Jesus, podem ter um encontro com o Messias, sem antes ser judeu. Porque na cabeça dos judeus que tinham aceitado a Cristo como Salvador, e às vezes em alguns aspectos você vê isso até na vida de Pedro, na vida de Tiago, se percebe que havia uma percepção na igreja judaica de que para a pessoa ter um encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, primeiro ele tinha que ser um judeu. Primeiro ele tinha que guardar a lei, circuncidar, guardar o sábado, guardar o kasherut, que é a comida pura. E depois ele poderia ter um encontro com o Messias. E aí recebeu o Espírito Santo. Eles achavam que uma pessoa, um gentil, se não observasse a lei, a circuncisão, o sábado, o kasherut, se não seguisse direitinho a lei de Moisés, não tinha condições de aceitar o Senhor Jesus como Messias. Essa era a percepção de muitos judeus. Mas o que acontece que o Espírito Santo estava mostrando para os judeus que nós estaríamos vivendo um novo momento, que é o período da graça, a dimensão do Espírito Santo. E isso já se vê em Atos capítulo 10, quando o Senhor revela para Pedro, quando Pedro está em Jope, na casa de Simão Curtidor, desce aquele lençol do céu e mostra aqueles animais impuros. Aí o Senhor fala para Pedro: mata e come. Pedro falou: Deus me livre. Ai, que simplicidade. Eu sou um judeu, eu sigo o kasherut, a lei de Moisés, eu não como a coisa impura não. Aí Pedro falando para Deus. Veja que, então você vê que Pedro seguia o kasherut. Deus me livre, eu não como, eu não bebo coisas imundas. Aí Deus fala para Pedro: olha, não fale imundo o que eu purifiquei, o que eu santifiquei.
Na verdade, aquela visão dele era mostrar, porque os judeus olhavam os gentios como sendo imundo. A palavra, naquele mundo religioso judaico, hoje os judeus são mais secularizados, eles não são desse jeito, né? Mas os religiosos são sim. Os religiosos ainda olham os outros como goim. Isso é impuro. É impuro. Os outros, o judeu não. O judeu é santo, é filho de Abraão. Os povos, os goim, os gentios são tudo impuro. Essa é a visão do povo judeu religioso, né? Não estou falando o judeu hoje é secularizado. Ele não é assim, né? Mas é o que acontece. Deus mostrou para Pedro que ele estava santificando os gentios pelo seu poder. Aí Pedro foi na casa de Cornélio, só que Cornélio era um gentio, era um homem temente a Deus, mas ele não era judeu. E aí Pedro entrou na casa de Cornélio e começou a pregar. O Cornélio se converteu, a família do Cornélio se converteu, e Jesus ainda batizou a família do Cornélio com o Espírito Santo. E ali até falaram língua estranha e glorificaram a Deus, que é a evidência do batismo do Espírito Santo, que é o investimento do poder. E ficaram tudo felizes, os judeus. Pedro aí comeram junto com Cornélio e se despediram. Quando essa notícia chegou na Judéia, a igreja de Jerusalém, os irmãos ficaram bravos. Os irmãos falaram: Pedro não tem juízo, onde se viu, entrou na casa de um ímpio, de um pagão, de um goim. E o judaísmo proibia que uma pessoa judaica, seguidor da lei, dos kasherut, da comida pura, fosse se alimentar com o pagão, né, com o goim, ou seja, com o impuro, porque ele come qualquer estilo de comida, né? E aí foram chamar a atenção de Pedro. Então, se você ler ali o capítulo 10, o capítulo 11 de Atos, você vai ficar admirado, porque Pedro precisa se justificar. E sabe qual foi a justificativa de Pedro, irmão? O que salvou, vamos dizer assim, a pátria, né? É claro que Deus estava por trás de tudo, né? Mas olha só, Pedro falou assim: mas irmão, e é verdade, eu fui e entrei mesmo na casa de goim, de impuros, né? Mas acontece que eu tive uma visão, Deus mostrou, aí contou toda a história. Mas mesmo assim o judeu não estava muito satisfeito. Mas a hora que Pedro falou: mas sabe o que acontece? Depois que eu terminei a mensagem, eles aceitaram Jesus e ainda foram batizados no Espírito Santo e falaram ali que nem nós no dia do Pentecostes. Falou desse, Pedro usa esse termo. Assim como está lá que Jesus falou, que João falou que ele batizava com água, mas viria uma pessoa que é maior que ele, que é o Messias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí Pedro falou isso, falou: olha, mas acontece que a hora que eu terminei a mensagem, Jesus batizou eles com o Espírito Santo e começaram a falar língua estranha. Então eu entendi que Deus tinha purificado os goim, os gentios. Aí eu comi com eles, meus irmãos, então tudo bem. Olha que salvou Pedro foi o Pentecostes. O quê? Porque aqueles judeus estavam bravos com Pedro, porque Pedro tinha entrado na casa de um goim, de um gentio. Mas acontece que Jesus batizou com o Espírito Santo o Cornélio, né? A família dele, falaram em língua. Aí Pedro falou: então, mas aí eles receberam o dom do Espírito Santo, começaram a falar língua, que nem nós lá no dia do Pentecostes, conforme está escrito em Atos 2. Como que eu ia... Aos irmãos falaram: bom, mas aí então tudo bem, né? Porque isso aí é a obra de Deus, quem somos nós aí? Foi isso que salvou Pedro, viu? Que Pedro passou apuro lá. Aí chegou em Atos 15, que ocorre a conferência, ou a primeira Assembleia de Jerusalém, a primeira convenção geral da igreja cristã. Voltou o assunto de novo. Falei: agora, o que nós vamos fazer com esses gentios que estão aceitando a Jesus? Eles têm que seguir a lei de Moisés? Eles precisam guardar o sábado? Precisam guardar o kasherut? Precisam circuncidar? Então começaram a discutir esse assunto, irmão, que foi discutido lá. E qual foi o resultado? Se você ler Atos capítulo 15 aí na sua Bíblia, pode pegar aí na sua Bíblia, segue aí. Aliás, todo professor, todo mundo que vai dar aula tem que conhecer, né, irmão? Essa é Atos 15, né? Então, se você ler aqui, diz que eles se congregaram então em Jerusalém, todo mundo estava lá, e aí eles começaram então a chegar à seguinte conclusão. Está aqui, aqui no versículo 27 do capítulo 15. Olha só o que diz, ó. Enviamos, portanto, Judas e Silas,
os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem é esse nós aqui? Os discípulos, os judeus que aceitaram Jesus. A nós. Não vos impor mais encargo algum. Tá vendo? Não vamos impor encargo algum sobre vocês. Senão estas coisas necessárias. Que coisas necessárias? Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então vocês não podem fazer parte daquelas refeições pagãs, porque ali havia muito, as carnes eram sacrificadas aos ídolos e aqueles banquetes aos ídolos, então vocês não vão poder participar disso. Que mais? Do sangue, porque os gentios bebiam sangue dos animais. Aqui é sangue de animal, viu, irmão? Não tem nada a ver com sangue humano. O Testemunho de Jeová pega isso aqui e fala que é sangue humano. Não tem nada a ver, irmão. Por que que não tem nada a ver? Porque a carne humana também não pode ser comida. Aqui está falando carne e sangue. Então, claro que não está falando de carne humana. Até o judeu sabe disso. O judeu também não come sangue, mas é de animal. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, a vida do animal está no sangue do animal, irracional, não do ser humano. Tá? Então, aqui fala que é para se abster dos ídolos, né? Do sangue e da carne sufocada. Então, quando fosse matar uma ave, por exemplo, não podia estroncar o pescoço dela, porque aí o sangue fica ali, né? Seria hoje talvez aquele negócio de frango no molho pardo, né? Que é com sangue, chouriço, essas coisas não... Realmente a Assembleia de Jerusalém proíbe isso, orienta os cristãos para não participar disso, irmão. Então não é para participar do sangue. E do que mais? Da carne sufocada e da fornicação, que é a sexualidade ilícita, porque fornicação aqui é ampla, né? A palavra porneia é todo tipo de desvio sexual. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Foi isso, não falou nada de circuncisão, de sábado, de carne de porco, não falou nada disso, irmão. Agora, e o judeu? Não, o judeu ia estar seguindo a lei mosaica. O judeu, ele é judeu, então ele segue lá, está tudo certo. Ah, pastor, mas eu quero seguir a lei, eu não quero mais comer carne de porco, eu vou me circuncidar, Não, o problema é seu, não vale para nada isso. Você não é judeu. Agora, se for judeu, eu até entendo que é uma identificação étnica. Mas se você não é judeu, por que você quer circuncidar? Por que você quer guardar sábado? Por que você... Não, porque a Bíblia fala que o sábado é um conceito eterno. Para os judeus. Não é só o sábado que é um conceito eterno. Também a circuncisão é um conceito eterno, mas para o judeu. A Páscoa é um concerto eterno para os judeus. Lavar os pés é um concerto eterno para os judeus. O sábado é um conceito eterno para os judeus. Para os gentios, só foi combinado isso aqui. Só isso. Não tem nada além disso. Vou ler aqui de novo. 27, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, as coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada. Vou repetir, aqui está falando da carne de animais, está falando do sangue de animais, não tem nada a ver com o ser humano, porque se a pessoa achar que o sangue aqui é sangue de humano, então a carne aqui também é humana. Olha que absurdo. E claro que é proibido comer carne humana, né? Então, aqui está. Aí Paulo com Silas partiram para a segunda viagem missionária, que é o nosso texto, foi encomendados, né? Que dizia, alguns, então, teólogos, alguns intérpretes têm entendido nessas circunstâncias que Paulo e Silas foram encomendados, né? Então, olha que bonito, escolheram eles para vocês vão levar, então, a decisão do Conselho de Jerusalém. Qual é a decisão? A abstenção da idolatria, dos ídolos, do sangue da carne sufocada e da porneia, que seria todo tipo de impureza sexual, que a nossa tradução aqui usa, então, esse termo fornicação. Mas o termo é mais amplo, de fato. Bom, então, eles foram para a igreja de Antioquia, na Síria,
E os irmãos ficaram tudo felizes, né? Porque agora tinha então já uma orientação da própria igreja mãe, né? Graças a Deus. Bom, Barnabé, que realmente tinha uma característica mais para trabalhar com o povo judeu, acabou indo para o trabalho dele, e Silas basicamente vai substituir Barnabé para Paulo, né? Porque aí vai Paulo, Silas, e eles vão então, voltam para Antioquia da Síria e vão fazer então a segunda viagem missionária. Então nós podemos inferir, com base nesse textuário de Atos capítulo 15, versículos 40 a 41, que Paulo era organizador humano dessas congregações. Pelo texto é isso que a gente entende, né? Olha só, ele fala assim, ó, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, de acordo com o nosso textuário, dá para entender então que Paulo era sim o responsável, o organizador humano dessas congregações. Provavelmente, então, Paulo esteve agindo nesse território por aproximadamente 10 anos, tendo iniciado igrejas cristãs em Tarso, que era a cidade natal dele, né? E suas circunvizinhanças. Já a província da Síria faz fronteira com a Cilícia, em sua extremidade oriental. Então, você vê aqui um trabalho maravilhoso, que é o trabalho de missões, né? Então, o verdadeiro iniciador da missão entre os gentios foi o apóstolo Paulo, né? Conforme Gálatas 2:1. Aí você fala, mas Pedro não pregou primeiro? Pregou, Pedro também pregou, sem dúvida. Mas Pedro pregou para Cornélio, mas ficou, depois você não vê ele abrindo igrejas no mundo gentílico. Dá a entender que ele continuou sendo pastor para os judeus que tinham aceitado Jesus. Já Paulo não. Paulo continuou trabalhando basicamente com os gentios, né? É bem provável que antes do ministério de Pedro para com Cornélio e seus amigos, ali em Atos 10, e Lucas narra isso, né, no começo oficial da missão cristã entre os povos gentílicos, é bem possível que já existia igreja dos gentios já fundadas por Paulo. É que Lucas, ao escrever, ele segue aquela ordem cronológica, mas é bem provável que já havia então, porque logo que Paulo se converteu ali, em Damasco, você vê lá, Atos capítulo 9, e a conversão de Cornélio está no capítulo 10. Então você já vê que Paulo, ao se converter, a Bíblia diz que ele já saía pregando, já saía falando de Jesus. Então, como a Bíblia diz que Paulo, lá em Damasco, falava ousadamente do nome de Jesus, então a gente pode sim dizer que Paulo foi o iniciador das missões entre os Goim, entre os gentios. E é muito maravilhoso ver como que Deus opera, né, meus irmãos? Bom, nós temos uma introdução e o primeiro tópico fala assim, Paulo e o discipulado bíblico. Então, o discipulado bíblico, porque, irmão, discipulado é coisa séria. Não é lavagem cerebral. Não é encher a cabeça de rito religioso. Isso não é discipulado. Isso é lavagem cerebral. O que nós precisamos entender é o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado. Então, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão do Senhor Jesus. Jesus disse que era para fazer discípulos. Então, olha que bonito. Era para ter, então, o quê? Discípulos. Não é fã de Jesus também, como tem muita gente hoje que é fã. Põe um chapeuzinho escrito Jesus na cabeça e acha que é um discípulo. Coitado. A primeira experiência que vem, ele já afunda. Porque não tem nada de espiritualidade. É fã, né? Põe aí uma tira na cabeça, 100% de Jesus, e já acha que é discípulo de Jesus. Olha que fraquezinha, né? Então, após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, porque a maior parte dos teólogos, historiadores, todos falam que a igreja básica nasceu de fato, Atos capítulo 2, o dia do Pentecostes.
quando Jesus batizou no Espírito Santo, que eles falaram novas línguas e começaram a pregar a palavra de Deus. Ali, historicamente, é tido como ponto de início da igreja. Então, eles precisavam, os discípulos, os líderes da igreja, ensinar o povo, ensinar as pessoas, né? E em Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, fala claramente isso, que eles ficavam ali nas escrituras, que é a doutrina, a oração, na prática da comunhão e no serviço. Nos serviços é servir, fazer a obra de Deus social, né? Nesse caso. Assim, o apóstolo Paulo, onde ele fazia discípulos, não somente levava a Cristo, mas mostrava também a importância de imitar a Cristo. Olha, se você lê Atos capítulo 17, versículos 1 a 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 a 10. Mas se você ler também Filipenses capítulo 2, é um texto que eu gosto muito. Ele diz assim: irmãos, tenhais o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se esvaziou. E nós também temos que ter esse sentimento de humildade. Então, eu acho muito lindo o cristianismo, porque Jesus fala: aprendei de mim. Jesus fala isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Paulo também fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso é a pedagogia bíblica, né? Então, o ponto 1 do ponto, ainda no tema 1.2, apresenta então a reflexão de Paulo como discipulador. Paulo foi um discipulador nato, né? Ele fazia discípulos. Após a sua conversão, então, ele sentiu a necessidade de conhecer mais profundamente as Escrituras e a revelação. Então é quando ele parte para o deserto. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus. Ele sabia qual era a reação dos judeus. Ele mesmo teve essa reação. Ele era judeu também. E ele também não perseguia a igreja. Então ele sabia qual seria a reação do povo judeu. Mas ao longo das suas cartas, a gente vê o compromisso dele em discipular, né? Então, a doutrina do discipulado tem que ser uma prática corrente, coerente, né? Conhecer apenas teoria não basta, né, irmão? As pessoas, coitadas, falam: faz o que eu mando, mas não o que eu faço. Isso aí não tem autoridade nenhuma. É igual o pai, coitado, que fala palavra de baixo escalão, depois quer que o filho não fale. Irmão, o exemplo é a maior coisa que existe, irmão. Não adianta você falar: olha, meu filho, é muito bom ler a Bíblia, é muito bom orar, é muito bom ir na igreja, mas você vai? Não. Você ora? Não. Você lê a Bíblia? Então o que você está falando que é muito bom? Como que os seus filhos vão achar que é bom se você não faz nada disso? Tá? Então, esse negócio de só teoria não funciona, irmão. O cristianismo não é assim, não. O cristianismo é vida prática, né? Então é muito importante nós entendermos a integração entre a doutrina, a teoria e a prática. Aí seria a ortodoxia e a ortopraxia. A doutrina correta e a prática correta, né? Não adianta também praticar uma coisa que não tem nada a ver. 1.3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Então, o primeiro passo para o discipulado de Paulo era o quê? Pregar o evangelho. Evangelismo. Semeava a semente, né? E pelo poder do Espírito Santo, então, as pessoas se convertiam. Bom, a partir dos novos convertidos, então, ele plantava as igrejas, e nesse plantio é que ele firma, então, o discipulado, o ensino, né, bíblico para as pessoas. Bom, é muito importante o discipulado porque você fortalece as pessoas. Eu aconselho você, que é professor, você tem que ter uma classe de discipulado na escola bíblica dominical, irmão. É muito importante. Aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus de Campinas, nós temos, irmão, a congregação que, pela misericórdia de Deus, eu estava dirigindo, também tem a classe do discipulado.
Aqui nós temos até um programa chamado Pai, né? Que é um programa de acolhimento, de discipulado. Isso é bênção, porque a pessoa fica fortalecida depois que ele estuda. A CPAD lançou uma lição muito boa sobre discipulado. Então, você precisa trabalhar o discipulado, né? Não é, isso é bíblico. E o tópico 2. Tópico 2 é o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Então, a pregação é o ponto de partida, como eu já disse, que é a evangelização. Precisa pregar. Para a igreja expandir, tem que haver pregação de evangelho. Pregação e ar livre. A Assembleia de Deus pregou, teve muito culto ao ar livre. Mas uma coisa que dá muito certo, que tem sido uma grande bênção, é o culto doméstico, o culto nas casas. Dá muito bom resultado. Agora nós temos as redes sociais. Você vê, através das redes sociais, o evangelho tem atingido todos os povos. Isso é uma bênção de Deus, né? Através da televisão, do rádio, de músicas, cantores que evangelizam através do seu louvor. Tudo isso é bênção de Deus. Então, primeira coisa, a pregação. Então, no seu ministério, a gente vê os discípulos, especialmente os que ajudaram no trabalho de Paulo, como Timóteo, Silas, Tito, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, então o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles. Mas o que nós precisamos entender é que o ponto primeiro é pregar. Como vai ensinar se você ainda não pregou? Então, primeiro é a pregação, né? Segundo, o ensino, fazer discípulos. É o segundo ponto, é o discipulado. É começar a explicar para eles, porque a pessoa fala, eu aceitei Jesus como Salvador, e agora? Como deve ser a minha vida, né? Então, através do ensino. Por isso nós temos que orientar os novos convertidos a eles participarem do culto de oração, o culto da escola bíblica dominical, círculo de oração das irmãs. É importante ele orar, especialmente culto de ensino, né? E a pregação e o ensino acabam caminhando junto. Você não consegue separar muito quando Jesus está pregando e quando ele está ensinando. Porque, de fato, a ministração da palavra de Deus é um ensino, né? Ao mesmo tempo que está pregando, está ensinando, né? Mas é importante nós entendermos que o ensino de maneira sistemática, como faz, por exemplo, a escola bíblica dominical, é muito importante. Porque na hora da pregação, você não vai interromper o pregador porque você teve uma dúvida, né? Falar, irmão, dá licença, o seu irmão está pregando. Está lá cheio da graça, pregando a palavra de Deus ali no púlpito, aquela bênção. Você vai dar licença, irmão. Você não pode fazer isso, né, irmão? Por isso mesmo que tem a escola bíblica dominical. Na escola dominical você pode. Olha, irmão, dá licença, eu não entendi tal passagem. Muitos irmãos enviam para mim, pelo ali no comentário, né, do YouTube. Mas às vezes eu consigo responder até depois da aula mesmo. Às vezes eu não consigo, mas se a pessoa deixou lá o e-mail dele, eu respondo, né? A gente procura responder. Então, por isso que a diferença, né, entre a pregação lá do púlpito, na hora do culto, e a escola bíblica dominical, que é mais informal. 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. Isso é muito importante, muito preciosa essa reflexão. 3.1. A pregação para os seus irmãos. Então, no livro de Atos, interessante, a gente percebe que a pregação dos apóstolos foi primeiro para quem? Olha, não foi o próprio Paulo, primeiro local que ele ia quando ele ia numa cidade? Por judeus, na sinagoga, primeiro para os seus irmãos. Eles pregavam no templo, né, os que ficaram lá em Jerusalém, nas sinagogas. Os judeus recebiam a palavra. Porque naquela época não tinha o Novo Testamento, né, irmão? Você só tinha o Antigo, e eles usavam o Antigo Testamento. Agora, é claro, que eles ouviram e depois eles rejeitavam. Quando falavam que Jesus era o Cristo, aí eles rejeitavam, né? Os apóstolos desejavam que os irmãos, Jesus também falou isso, veio para o que era os seus. Jesus falou para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, né? Bom, Jesus era judeu, né? Maria era judia, José era judeu, né? Então,
o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão dos gentios, se revelou uma coisa complexa, por um problema cultural. Por isso que veio o lençol lá do céu e mostrou para Pedro, porque ele tinha um problema cultural. Ele não entrava na casa de Gói, de gentios. O judeu religioso não entra, até hoje não entra, até hoje. Aqueles judeus religiosos, ele não come com pessoas que não sejam judias e sigam todo o ritual do kasherut. Então o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja. E eu já falei para você que a barreira cultural não é brincadeira. Nós precisamos dominar isso, né? 3.2, a expansão para os gentios. Então a igreja não poderia fugir desse desafio. Tinha que alcançar esses gentios. E os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém. Jesus falou: ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Foi Jesus que falou essa palavra profética. E Paulo, então, que outrora foi um perseguidor, um homem tenaz, violento, foi transformado em o apóstolo dos gentios. Então o apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas. Agora, claro que Paulo realmente era o homem mais preparado mesmo, porque ele tinha cultura, né? Ele era um cidadão romano, conhecia bem a cultura grega, a cultura helênica. Você vê que Paulo, onde vai, ele fala. Paulo chegou lá no Areópago, só tinha filósofo lá. Ele foi lá e pregou também. Pregou, irmão, porque tinha capacidade, ele tinha. Então, Deus usa todas as pessoas, irmão. Deus usa gente simples, gente que às vezes não tem estudo. Deus usa também, não tenha dúvida. Agora, tanto Moisés no Antigo Testamento foi uma pessoa extremamente culta, como Paulo no Novo Testamento foi uma pessoa extremamente culta, né? E 3.3, o discipulado numa cultura diferente. Irmão, o missionário, por isso que ele tem que fazer o curso, irmão. A nossa igreja tem a IMAD, que é uma benção. Quero mandar um abraço para o pastor Eliseu Martins, que é um dos homens mais preparados que nós temos na nossa igreja, quando se fala de missões transculturais. Eu era da cidade de Jundiaí, congreguei muito tempo com o pastor Eliseu Martins, a irmã Mara, a esposa dele, os filhos. O Eliseu Martins foi missionário na Espanha, depois foi missionário lá nos Estados Unidos também, em Moreno Valley. Eu estive lá com esses missionários, e o pastor Eliseu Martins hoje é o pastor, ainda responsável pela EMAD. É a escola de missões da Assembleia de Deus. É uma benção essa escola, irmão, porque capacita, ensina as pessoas. Está lá o irmão Wagner, que trabalha lá, outros professores, ensina direitinho, porque, irmão, para você levar a palavra para uma outra cultura, você tem que ter entendimento. Não pode levar a sua cultura brasileira e querer impor lá para os irmãos. Teve um irmão, coitado, ele tem até chamada, um homem até preparado, qualificado, obreiro, pregava bem, ensinador, aí foi para Portugal. Chegou em Portugal, irmão, lá é diferente os costumes, né? Nós somos de origem portuguesa também, porque Portugal colonizou o Brasil, mas tem coisa lá que é outra cultura, irmão. A gente pensa que é tudo igual, não é diferente. E parece que os irmãos lá têm o costume de tomar um vinhozinho, alguma coisa assim. O irmão veio com essa cultura nossa do Brasil. Falou: não pode, irmão, tá tudo... Criou um conflito enorme lá. Criou, porque lá a cultura, os países mediterrâneos, eles se alimentam de pão, de vinho, de azeitona, muito óleo, né? Azeite. É o jeito deles, irmão. Já não é tão assim chegado, talvez, no café, que nem nós aqui no Brasil, né? Que toma muito café. Agora, imagina ver um missionário de fora e chega aqui e vê a gente tomando café. Porque tem gente que toma café toda hora. Aí a pessoa vai tomar: irmão, você tá viciado no café? E já dá uma dura em você? Seria um choque cultural. Então, a pessoa tem que se preparar, nem se for minimamente. Precisa conhecer a cultura, palavras. Tem palavras na nossa percepção que tem um outro efeito lá, irmão. Vai ser um problema, né? Então, a pessoa tem que se qualificar. Se tem chamada missionária, vai fazer o curso. Graças a Deus, aqui também em Campinas nós temos uma bênção, a Escola Estiadec. Temos aqui também, ligado com a IMAD, o curso para missões.
Isso é bênção de Deus, graças a Deus. Porque o que diz a Bíblia? O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que ter habilidade para falar sobre cultura. Essa lição é bonita, né, irmãos? Graças a Deus. As considerações finais. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Então, essas considerações finais são importantes para a gente fechar a lição, né? Por isso eu uso o termo considerações finais. Então, é um desafio você levar a palavra, porque você precisa respeitar os contextos, né? E às vezes a cultura da onde a gente chega não tem nada a ver com a nossa cultura. E tem gente que quer impor a cultura dele, coitado. Por isso que tem muita gente, irmão, que não se dá bem no emprego, não se dá bem em outro estado, em outra cidade. Sabe que o funcionário, por exemplo, que trabalhou muito tempo na iniciativa privada, quando ele passa no concurso público e vai trabalhar na estrutura pública, ele tem dificuldade. Porque a mentalidade, a realidade da máquina pública é completamente diferente da máquina privada. Tem gente que fala, não, porque eu vou mudar isso. Você vai passar apuro, porque tem que respeitar os contextos, né? Nós precisamos respeitar. Você às vezes muda de igreja, irmão, é um outro costume, irmão, né? Cada igreja tem, irmão, mas é tudo igual. É basicamente tudo igual, mas tem diferenças culturais. Tem igreja que bate palma, tem igreja que jamais baterá palma, tem igreja que os irmãos ficam de pé na hora de ler a Bíblia, tem igreja que ninguém fica de pé, tem igreja que na hora da Santa Ceia todos esperam para tomar junto, tem igreja que já um vai pegando, já vai tomando. Tá tudo bem, irmão. Você tem que adaptar. Agora você chega lá só porque na sua igreja, na hora de ler a Bíblia, todo mundo ficava de pé. Aí você chega numa igreja onde ninguém fica de pé, só você vai ficar de pé. Olha que fraqueza. Não, irmão, você tem que ter bom senso. Assim também é com a cultura dos povos, né? Mas Deus dá inteligência, dá graça. Hoje nós temos escola bíblica e é bom você compartilhar isso com o seu aluno. Que Deus continue abençoando a sua vida. Viu? Que você, olha, irmão, é uma riqueza essa escola bíblica dominical. E eu quero convidar você mais uma vez. Se você tiver condições econômicas, que eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil economicamente, mas tem irmão que tem recursos. Invista em você, viu? Vamos conosco na sexta caravana para visitar a Terra Santa de Israel. Só Israel. São 9 dias, $3.290. Você pode pagar até em 22 vezes. Mas liga logo, irmão, porque nós vamos, se Deus permitir, agora no mês de março. Final de março, dia 24 de março, até o dia 1º de abril de 2022. Então liga lá já nesses números aí e fala, olha, eu quero saber melhor sobre, eu tenho dúvida, eu quero saber como eu faço. Liga, deixa o seu nome lá, reserve o seu espaço, tá bom? Vai ser bênção, vai ser bênção. Você que é um estudioso da Bíblia, é bênção pura, tá bom? Então venha conosco nesse grupo, é um grupo pequeno, mas um grupo abençoadíssimo. É a nossa sexta caravana para Israel e vai ser bênção se você puder participar. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.